Boa noite, amados. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto nesse momento. Os informes passados aí no vídeo também estão aí descritos na tela. Para o bom andamento do culto ao nosso Deus. O irmão já conhece já bastante. Só reforçar a respeito do celular. Por favor, se você não verificou, verifique nesse momento. Coloque seu celular no silencioso ou desligue, se for possível. Vou já fazer o meu também aqui. Ok. Então, mas o tema de hoje à noite que o irmão Juscelino vai estar abordando é Onde estás? A leitura bíblica de hoje vai ser em Gênesis 3, versículo 9. Nesse momento convido a todos, vamos estar orando ao Senhor, que o Senhor seja bondoso conosco essa noite. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós te damos graça, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, estar na tua casa, Pai. Por mais oportunidade, Senhor, nos conduziu, Senhor, para ouvir mais uma vez a tua voz. Senhor, nos tenha misericórdia de nós, Senhor, ilumina, Senhor, nossas mentes, Senhor, através do Santo Espírito, que venhamos aprender, Senhor, da tua instrução nessa noite. Abençoe a todos que estão conosco, nossos visitantes, Pai, que estão conosco, os irmãos que estão acompanhando de casa também, seja com ele, Pai. Abençoe toda a nossa programação, nosso louvor a Ti, Senhor, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. Agradecemos em nome de Jesus, eu te oro. Amém, Senhor. Nossas boas-vindas dessa noite. Hoje estamos conosco novamente o irmão Raimundo, o irmão Fernando. Sejam bem-vindos novamente. Deus possa abençoá-los. E todos aqueles que nos visitam, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre. Os irmãos estão conosco também, como é bom estar mais uma vez na casa do Senhor. Estamos tendo problemas técnicos. Ok? Vamos louvar o Senhor essa noite com o hino do cantor cristão, número 1, Antífona.
Como é bom louvar o Senhor. Nossa atividade da semana. Nossa igreja se inicia todo domingo, às 17 horas, com nossa EBD. Logo após, às 8h30, nosso culto. Quarta-feira, às 17h30, projeto Alfabetizar. Logo após, às 9 horas, nosso culto de oração e comunhão também. E de aprender a palavra do Senhor. E aos sábados, todo sábado, às 15 horas, inicia o projeto Alfabetizar. Às 16 horas, inicia o ensaio do coral para a formatura desse ano. Logo após, às 16h45, o ANSE. Nossa leitura bíblica diária, um convite para aquele que não é participante ainda. Venha conosco crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. Todos os dias estamos lendo a palavra do Senhor, em nossos lares, com o intuito de ler a Bíblia toda em um ano. A igreja está com o 7º ano consecutivo e tem sido uma bênção para nós ter esse hábito de ler a sua palavra todos os dias. Então, se você não faz parte ainda, entre em contato com esse número que está aí na tela. O irmão vai se sentir alegre de colocá-lo no grupo. Nós também temos sala dos discipulados, também todo domingo, às 17 horas, no meu horário da EBD. Estão estudando os fundamentos da fé cristã. O irmão Vanderlei, o irmão pastorando por essa sala, eles estão crescendo no conhecimento do Senhor. Estão no peixe, já saído do leite, já, né, irmão? Então, eu posso estar orando pela essa sala também. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino do canto cristão, Exultação. Tentar novamente.
Momento ANSI. Melhores momentos do dia 22/11 e o destaque da terceira semana.
pessoas, tribos, povos e raças, todos virão te louvar. As línguas e ações, tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome. Jesus, presente a mim. Inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povos feridos, reino e nação, tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome. Cristo Jesus, presente a mim. E a nosso saber, tudo retirado, oferta suave ao Senhor. Nosso lamento queremos consagrar, vida a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o nome. Cristo Jesus, presente a mim. Cristo Jesus, presente a mim. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De culturas, línguas e nações, tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome. Cristo Jesus, presente a mim. Inimigos comprados, grande multidão, virão te louvar. Povos feridos, reino e nação, tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome. Cristo Jesus, presente a mim. E a nosso saber, tudo retirado, oferta suave ao Senhor. Nosso lamento queremos consagrar, viva a teu louvor.
Permitido seja sempre o primeiro amor. Filho de Deus, raiz de Davi, permitido seja seu sangue nome. Cristo Jesus, esse aqui. Muito bem, amados. Essa foi a atividade do projeto OANSE de ontem, o destaque da semana, né? Estamos chegando na reta final já. Semana que vem já é o último encontro desse ano. Então convide seus colegas, conhecidos, mãe, pai, para estar conosco aqui sábado que vem, às 16h45, na última reunião do ano. Desde já, que o Senhor possa abençoar os irmãos que têm contribuído direto e indiretamente para esse projeto do Senhor. Então, aí a revisão, última revisão do ano, né, irmão Vanderlei? Da leitura bíblica, no novo horário, sexta-feira, às 20 horas. Correto? Então, sexta-feira, aquele que irá participar, confirme nos grupos, aí para o irmão saber quem vai estar entrando na sala nesse horário. Aí um convite ainda há tempo de contribuir, participar também desse projeto, do ANSE e também do Alfabetizar. Essa é a forma aí de contribuição e também que o Senhor colocar no seu coração. E esse ano temos formatura 2025 do ANSE. Vai ser que dia? No dia 13 de dezembro, sábado, às 19 horas, com o tema Fortalecendo-se na graça de Cristo Jesus. Leitura bíblica da noite vai ser 2 Timóteo 2, versículo 1. O pregador dessa noite vai ser seminarista Alkenison. Eu posso estar abençoando essa programação, eu posso estar orando por toda essa programação nesse dia. E aí os formandos dessa noite, o irmão que vai trazer mensagem nesse dia da formatura, começou igual esse rapazinho de vermelho aí, né? Josué. No ursinho, o Josué vai estar se formando esse ano, a alegria do homem. Deus possa abençoá-lo, crescer no conhecimento do Senhor. Também a Maria, no Faísca, e o Leonardo. E no Flama, Zípora, Fernanda e Teófilo e Emanuele. E no Tocha, Nilcilene, Elinaldo e Diego. E no JV, Lucas, Clarine e Laura. Ano que vem, novos desafios, né, amados? Deus possa estar abençoando essas crianças aí que estão crescendo aí, conhecimento da palavra do Senhor. E lembrar a todos, então, sexta, sábado, às 16 horas, não é 16h01 nem 2, às 16 horas inicia o ensaio do coral. Chegue antes para a foto para garantir essa pontuação que está aí, ó. 2.000 pontos. Vai ser de grande importância lá para quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro colocado geral. Nossa formatura desse ano também, forma de contribuição, se você quiser contribuir para a nossa formatura desse ano, vamos ter alguns investimentos nesse dia, uns compromissos para se honrar. E a forma de contribuição é essa que está aí na tela, prever R$10, mas fica a critério dos irmãos também que vão contribuir. Vai estar aqui no Gasofilácio aqui os envelopes. Nesse momento, vamos ter momento ofertório, a irmã Raíssa vai estar fazendo o instrumental, que o Senhor possa estar abençoando a oferta que chegar à sua casa.
Oremos. Pai querido, graças te damos, Pai. Tão grande privilégio o Senhor nos concede, Senhor, de também contribuir, Senhor, nossas ofertas. Agradecemos, Senhor, pelo sustento, pelo proveito que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Abençoe, Senhor, e também os irmãos que têm essa responsabilidade, Pai, de administrar esse recurso que tem chegado à tua casa. Até aqui, tem nos ajudado o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. A minha oração em nome de Jesus. Amém. Nosso motivo de oração contínuo na nossa igreja. Lembrar os irmãos que possam estar orando em seus lares. Líder do OANSE, no líder da igreja e do OANSE. Irmãos e familiares da nossa igreja. O irmão Vanderlei teve um momento difícil essa semana, irmão. Deus abençoe, graças a Deus, irmão, está conosco. O Senhor possa estar abençoando e fortalecer a saúde do irmão. Nossos idosos, nossa igreja. Irmãos, possam estar orando pela vida da irmã Rose, que esteve conosco hoje na EBD. Irmão Rocha, irmão Nivaldo, irmã Edith, irmã Ineida, perdão. Irmã Ineida, pastor Paulo, irmã Glória. Irmão, posso estar orando por esses irmãos também. Enfermos na nossa igreja. Novos convertidos que estão crescendo cada dia mais na palavra do Senhor. Pais e alunos do OANSE. Essa semana teve no grupo aí um agradecimento de uma mãe pelo cuidado que a igreja tem tido com a sua filha, né? Como é bom ver essas mensagens, né? Eu creio que os irmãos se sentem fortalecidos com isso. Irmãos, o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos que têm assim pregado o evangelho às crianças e também aos missionários que foram mais além e estão pregando o evangelho em lugares muito, muito distantes dos seus lares. Vamos estar lendo agora. Convido a todos que possam abrir as suas Bíblias. A leitura de hoje à noite está em Gênesis 3, versículo 9. O tema de hoje à noite, onde estás? Será abordado pelo irmão Juscelino. Também pode estar acompanhando aqui na tela também. Todos, assim diz a palavra do Senhor essa noite. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Oremos. Pai querido, Deus de amor, te agradecemos, Pai, por existir momentos como esse, Pai, de aprendizado, Senhor, da tua palavra. Nos abençoe nesse momento, Pai, abençoe esse momento, Senhor, abençoe o irmão que se preparou, Senhor, para trazer, Senhor, a tua instrução ao teu povo nessa noite. Abençoa a todos nós, Senhor, que vemos que está com ouvidos, Senhor, coração atento à tua instrução, Pai. Que venhamos, Senhor, guardar o nosso coração e viver por ela, Pai, todos os dias da nossa vida. Que venhamos santificar, Senhor, todos os dias, Senhor, achar agradável diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Minha oração, em nome de Jesus eu te oro. Amém. Nesse momento, saída das crianças até 8 anos da salinha. E também revisão bíblica, última revisão bíblica do ano. Devagar, sem conversar e sem pressa. Nesse momento, convido o irmão, Deus possa abençoá-lo essa noite. Boa noite, irmãos. Bom ver essas crianças. Nós estamos diante de uma pergunta e eu espero que Deus seja bondoso conosco, porque apesar de ser uma pergunta muito simples, onde estás? Talvez eu tenho receio que seja uma pergunta que nós não sejamos capazes de discernir tudo o que está implícito nesta pergunta.
Esse texto, ele é um texto grandioso, grandiosíssimo. Simplesmente essa pergunta: onde estás? Os irmãos sabem que o capítulo 3 de Gênesis, ele descreve a queda do homem e os seus resultados. Os irmãos sabem também que esse texto ele está dividido. Na primeira parte dele, que é até o versículo 7, nós temos ali a tentação. Satanás se apresenta ao homem em forma de serpente. Ele consegue, então, seduzir a mulher. Então, ele é ali o agente da queda. E aí, dos versículos 8 em diante, até o final do capítulo, nós vamos ter, então, a punição, ou as consequências da queda que passaram de Adão até nós, nos dias de hoje. E dos versos dentro dos resultados da punição, nós vamos ter dos versos 9 e 13, nós vamos ter uma confrontação que Deus faz ao homem e à mulher. E observe que Deus, nesse texto, ele não confronta Satanás. Ele confronta o homem, confronta a mulher, mas Satanás, ele pune. Satanás, ele já decreta o juízo. Importante a gente observar isso quando estiver fazendo a leitura desse texto. Então, para que nós possamos observar o contexto, nós vamos ler do 1 até o 15. Já leu até o verso 9, nós vamos ler do 1 até o 15. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Gênesis 3, de 1 até o 15. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Pai, nossa gratidão, Senhor, pela tua bondade. Rogamos a Deus que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra nesta noite. Que a tua palavra, Deus, venha a nos confrontar.
e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Na versão revista e atualizada, no versículo que nós lemos, no verso 9, que é o versículo que nós vamos estar abordando, ele não tem o nome Adão. Já na versão corrigida, que aqui na versão atualizada está, chamou o Senhor Deus ao homem. Na versão corrigida, ela diz lá, chamou o Senhor Deus a Adão. Ele perguntou, né, onde estás? Ele disse, onde estás? Nós vimos nesse texto aqui que Deus manifesta a sua graça, chamando pecadores ao arrependimento. Nosso desafio nessa noite é mostrar que Deus manifesta a sua graça, chamando pecadores ao arrependimento. Como Deus manifesta a sua graça, chamando pecadores ao arrependimento? Nós vamos ver, então, nesse versículo, duas verdades. A primeira é buscando. Quando nós olhamos na primeira parte do versículo, onde Deus diz, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, e na segunda parte, nós vamos ver que então Deus confronta o homem, confrontando na segunda parte do versículo, que diz, e lhe perguntou, onde estás? A primeira verdade, então, que nós extraímos da primeira parte do versículo, que quando Deus chama o homem e lhe pergunta, então nós vamos verificar aqui que existe uma verdade que ela vai se discorrer, nós vamos observar em torno de toda a Escritura. É que Deus é que sempre toma a iniciativa de ir em busca do homem, de ir em busca do pecador. E para manifestar a sua graça, Deus é quem sempre vai em busca do homem. Nenhum de nós aqui escolheu Deus. Antes, Deus é que tem escolhido pessoas. Porque morto não escolhe nada. Paulo disse que ele era morto em seus delitos e pecados. Então, o morto espiritual, ele não tem capacidade espiritual para escolher Deus. Senão, Deus é que vai em busca do homem. E essa é a primeira verdade que nós observamos nesse texto. Que Deus é quem sempre busca o homem. E um princípio bíblico que nós verificamos aqui é que para manifestar a sua graça, Deus é que sempre toma a iniciativa. Então, mas nós falamos graça, e de repente a gente pode estar se perguntando, o que é graça, né? Então, nós sabemos, né, muitos de nós sabem, que graça é um favor imerecido, é um dom de Deus. E ele é recebido através da fé em Jesus Cristo e não pode ser mérito de nenhum de nós. Não pode ser mérito humano, não é mérito de obras nem de nada que nós possamos fazer. Então, graça é um favor imerecido de Deus em conduzir o homem a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Isso é graça. E Deus, Ele tem manifestado a sua graça aos homens, como Paulo, né, vai destacar isso lá em Efésios, é um versículo, dos primeiros versículos que nós aprendemos quando nós nos convertemos, é Efésios 2, 8 e 9, né, que diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nenhum de nós, não vem de vós, é um dom de Deus e também não é por obras para que ninguém se glorie. Paulo também escrevendo aos Romanos, ele vai também conceituar o que é graça. Romanos 3, versos 23 e 24, Paulo vai dizer que, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E ainda a esse respeito, falando de graça, Paulo ele reforça que a nossa justificação diante de Deus, se ela fosse por obras, logo não seria graça, não seria favor. Então, Paulo, no contexto lá de Romanos, capítulo 4, que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical já há algum tempo, os irmãos vão lembrar desse texto, que Paulo ele vai dizer lá que o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
E aí lá no final de Romanos, já aproximando do final de Romanos, no capítulo 11, Paulo vai dizer que, porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse por obras, a graça deixaria de ser graça. Ora, se fosse pagamento, então seria uma dívida. Então nós não teríamos como pagar. E assim nós vamos observar aqui nesses versículos, eles vão nos ensinar que a obra da salvação ela já foi plenamente concluída em Cristo Jesus, lá na cruz. E ela é recebida por fé, não por qualquer tipo de pagamento ou mérito pessoal algum. Isso é graça, um favor imerecido que nós não teríamos nem como pagar. E se pudéssemos pagar, como Paulo vai escrevendo aos romanos ali, falando aos religiosos, né, aos fariseus, Paulo vai dizer, e se pudesse pagar, ele está fazendo ali um paralelo entre a graça e a lei, então não seria graça, seria uma dívida, seria um pagamento. E Deus não tem dívida nenhuma com nenhum de nós, Deus não tem dívida nenhuma com homem algum. Então, a graça ela é um dom de Deus. E nós vamos observar ainda, além desse primeiro princípio, que Deus manifesta a sua graça, é Deus que manifesta a sua graça indo em busca do homem. Nós vamos observar nesse texto ainda, referindo-se a Deus e ao seu relacionamento com o povo de Israel, o que o profeta Oséias diz, né? O profeta Oséias está falando ali desse relacionamento de Deus com o seu povo Israel. E lá no capítulo 11 ele vai dizer assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, se referindo a Israel. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, Deus, usando de graça ali para com o seu povo, diz, eu fui em busca deles, eu lhes amparei, eu lhes dei de comer, né, no sentido espiritual, eu lhes resgatei. E o profeta descreve ainda o amor de Deus pelo aquele povo ingrato, ainda a respeito da manifestação da graça de Deus vindo em busca do pecador. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então nós vimos aí uma ação de Deus em direção ao pecador perdido. E nós vimos aqui então nesse verso, no versículo 9, onde nós estamos estudando, Deus vindo em busca do homem agora caído. Os irmãos sabem que nós lemos aqui que esse texto ele está após a queda do homem. Então Deus é uma ação de Deus vindo em busca do homem. Olhe novamente para o verso 9, quando ele diz, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, né, onde estás? Então a gente vê uma ação de Deus vindo em direção do homem. Deus, antes da queda, o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus. E o homem se relacionava com Deus. E a gente vê aqui então que o homem cai. Quando a gente olha para o verso 8, a gente vê que existe esse relacionamento de Deus com o homem. E agora o homem se esconde de Deus e Deus então vem em busca do homem. O homem então está escondido. A gente vê uma ação de Deus em direção ao pecador. E o casal, né, que tinha esse relacionamento perfeito com Deus, conforme nós vamos ver, se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, no versículo 25, capítulo 2, verso 25, ele vai dizer assim, ora, Gênesis 2, 25, diz assim, ora, um e outro, se referindo ao homem e à mulher, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E aí nós vamos verificar um pouco mais à frente que o homem então perde esse relacionamento com Deus. Quando nós vamos verificar aqui no verso 10, 3:10, ele diz assim, e lhes respondeu, ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Então Deus pergunta para o homem: quem te fez saber que estava nu? O homem, então, agora, ciente desse relacionamento quebrado, o homem, então, se esconde de Deus. E a gente verifica ainda no verso 8, 3:8, que o sentido desse texto aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, isso aqui é como se fosse uma rotina de Deus. Não é que Deus foi numa ocasião específica aqui, mas era uma rotina de Deus. Deus, então, ele tinha prazer, né, desse relacionamento com o homem. E o homem tinha prazer no relacionamento com Deus. E aqui o horário, né, que ocorria esse encontro, que Deus encontrava o homem no meio do jardim, era no final da tarde. Então, provavelmente isso aqui era uma rotina de Deus. Tinha esse encontro com o homem. E ambos tinham prazer um no outro. E isso, então, é perdido com a queda. E uma outra verdade que nós vamos observar ainda nessa primeira parte do texto é o fato de Deus ter chamado o homem. Na versão corrigida está Adão. Então, observe uma coisa, que Deus, então, ele chama o homem. Isso é significativo para a gente, porque nós vamos verificar ao longo de toda a Escritura que Deus sempre atribui responsabilidade ao varão. Só depois, então, é que Deus vai falar com a mulher e depois Deus vai sentenciar Satanás. Os envolvidos na queda, os envolvidos nesse mesmo cenário. Mas Deus, então, ele trata com o homem primeiramente. Isso deve ser significativo para nós, porque Deus tem estabelecido princípios. Nós vamos lá para o Novo Testamento, a gente vai observar que Deus responsabiliza e cobra do homem a responsabilidade espiritual por sua família. Sua família. Muitos de nós temos delegado essa responsabilidade para nossas esposas. Estou falando de casais crentes. Mas nós temos que estar cientes de uma coisa. Deus vai cobrar de nós, dos varões, responsabilidade sobre nossas esposas e sobre nossos filhos. O texto é bem claro. Deus chama o homem. Primeiramente, Deus chama o homem. Então, isso nós, varões, devemos considerar. E varoas também. Varoas também. Porque uma das consequências da queda foi essa rivalidade entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. O que acontece é que nós vivemos numa sociedade em que isso tem sido distorcido. Na verdade, tem sido distorcido. Então, é a mulher tentando ocupar o lugar do homem e o homem, muitas vezes, também deixando que as mulheres assumam responsabilidades que são suas. Mas, se é uma esposa crente, se é um marido crente, a esposa tem o dever e a responsabilidade diante de Deus de nutrir essa autoridade do seu marido. Porque Deus irá cobrá-los. A mulher como uma autoridade secundária e o varão como uma autoridade diante de Deus. E Deus, então, nós observamos que por isso ele fala primeiro o homem, depois ele fala a mulher no verso 13, no contexto do texto que nós lemos. Só então Deus sentencia Satanás. Lá em Efésios, no capítulo 5, né, Paulo ele vai reforçar esse ensino, quando Paulo diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar isso também. Ele vai dizer: a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Em Efésios, Paulo também continua reforçando esse ensino. Ele diz: e vós pais, ali esse termo ali, vós pais, é o varão. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Portanto,
não é sábio da nossa parte, varões, delegar responsabilidades que são nossas. Temos que fazer um esforço para assumi-las diante de Deus, a não ser que você delegue e dê as coordenadas. Mas saiba que Deus irá cobrar de você, varão. Você tem uma esposa, se você tem filhos, a responsabilidade de conduzi-los espiritualmente, na verdade, é tua e é minha. E Deus vai nos cobrar isso. Portanto, isso aqui é patente a nossa realidade. Foi Deus quem viu o nosso estado espiritual. Deus viu, então, que nós estávamos nus, completamente desprovidos de algo que pudesse agradar a Deus, com medo, sem nenhuma perspectiva espiritual, escondidos. Diz que aqui estávamos escondidos por entre as árvores do jardim. Nós estávamos escondidos, talvez, no mundo da perdição, no mundo de pecado, no meio de uma geração pervertida. Nós estávamos ali escondidos. E o Senhor, então, foi em nossa busca e nos achou e nos salvou. E isso nós não devemos esquecer, foi graça. Graça, favor e merecido. Então nós vimos nesse pequeno versículo, a primeira parte aqui que nós vimos é a primeira verdade que nós vimos nesse texto, acerca da manifestação da graça de Deus, pela qual chama pecadores perdidos ao arrependimento, é que é Deus quem o busca, chamando, né? No caso aqui da versão corrigida, chamando pelo nome. Então, vamos ver ainda mais uma verdade nesse texto, que está na segunda parte. A segunda parte é confrontando. Aqui nós vamos ter a confrontação. Olha para a sua Bíblia e Deus diz assim: e lhe perguntou, onde estais? Por que nós vamos, então, chegar à conclusão de que aqui trata-se de uma confrontação? Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Nós não podemos considerar que seja uma expressão de ignorância da parte de Deus. Como assim uma expressão de ignorância? Ele diz que Deus não sabia onde o homem não estaria. Por quê? Porque Deus, um dos atributos de Deus é onisciência, que diz que Deus sabe de tudo. Um outro atributo de Deus é onipresença, que Ele está em todo lugar. Logo, nós não podemos atribuir que esta pergunta ela se dá no âmbito de uma limitação de conhecimento, uma limitação geográfica. O homem escondido e Deus não sabia como estava escondido. Não, nós não vamos poder sustentar essa tese de que Deus então estava procurando o homem, onde estás, e ele não encontrava. Por que nós não vamos poder sustentar isso? Trazer aqui um texto só para reforçar esse entendimento. Salmo 139, verso 1 e 12. Se os irmãos quiserem abrir, podem acompanhar, mas eu vou ler para os irmãos. Salmo 139, ali nessa primeira parte, no primeiro 12 versículo, o salmista Davi, ele vai destacar dois grandes atributos de Deus, que é a onisciência e a onipresença, né? Olha como ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e sabes quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá.
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, esse texto desse salmo, ele reforça aqui o entendimento desses dois grandes atributos de Deus, de onisciência e onipresença. Deus sabe tudo e está em todo lugar. Sonda até os meus pensamentos, o mais íntimo do meu ser. Então nós não podemos olhar para esse texto, para esta pergunta, onde estás, e achar que ela pode ter uma conotação de falta de conhecimento de Deus. Na verdade, trata-se de uma confrontação. Eu vou aqui procurar trazer um exemplo mais próximo da nossa realidade. Um pai, quando vai confrontar um filho que fez algo que não era para fazer. Algo que não era para fazer. E nós vamos ter esse tipo de dificuldade com nossos filhos. Esse processo, quem tem filhos, vai passar por isso. Vira e mexe, vamos estar aqui orientando. Então, o pai vai e pergunta para o filho, onde estás, né? O que o filho pode entender de uma pergunta dessa? Para o filho, ele pode entender que o pai pode dizer, onde está a tua cabeça, rapaz? Menina, onde está a tua cabeça? O que tu estás fazendo com a tua vida? Então, fica claro então que a intenção aqui do pai, quando o pai faz uma pergunta dessa para o filho, onde está, rapaz? E é trazer ali o filho, fazer com que ele reflita o que ele está fazendo. E o que o pai espera então? Que o filho considere uma pergunta que ela vai no profundo da alma, mais ali no íntimo da pessoa, e a pessoa considere. O que está fazendo? Onde estás? Então, e que a pessoa retroceda, que isso tenha um resultado proveitoso, que isso possa gerar um resultado positivo, para evitar consequências piores. E aí, é isso que o pai, então, espera. E aqui, se nós formos um pouquinho na frente, na mesma página, se você tiver com a tua Bíblia aberta em Gênesis 3, nós vamos ter aqui também, só para reforçar essa questão da pergunta, nós vamos ter aqui um exemplo, capítulo 4, versos 6 e 7. Olha só. Então lhe disse o Senhor, capítulo 4, verso 6, por que andas irado e por que descaiu-lhe o teu semblante? Isso aqui é Deus, está fazendo essa pergunta para quem? Para Caim. Caim e Abel vão oferecer suas ofertas ao Senhor. E diz que Deus se agrada da oferta de Abel, e ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agrada. Então cai o semblante de Caim, e ele então passa a odiar o seu irmão. E Deus então confronta Caim com uma pergunta. Ele diz assim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Espera-se que com essa pergunta ele considere o que está no coração dele, porque Deus havia falado antes para ele, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. E ele faz ainda outra pergunta no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Uma outra pergunta que Deus faz para ele. E se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus primeiro ele confronta Caim e ele espera que ele considere. Então, essa é muitas vezes a intenção de um pai quando confronta um filho, de uma esposa quando confronta o marido, quando a gente confronta alguém. As perguntas dizem muito. As perguntas, às vezes, são muito mais profundas do que a gente possa compreender. Geralmente, quem está no contexto da pergunta vai ter uma compreensão maior. Então, certamente, Adão aqui sabia do que o Senhor está falando.
onde estás? Onde estás? E sabia que o seu Deus não estava procurando ele por entre as árvores, mas sim que Deus o estava confrontando com uma pergunta. Então a Bíblia ela fala também, que nós devemos considerar, da lei da colheita segundo a semeadura. Lá em Gálatas, capítulo 6, o texto diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então Deus sabe de todas as coisas e de Deus não se zomba. Meus irmãos, nós podemos considerar até aqui que a voz de Deus, ela confronta sempre no tempo certo, no tempo determinado. Deus ele vai confrontar. Numa situação de pecado, é possível que ele só resista por um tempo. Só resista por um tempo. Mas, no momento certo, Deus irá confrontar. Todos nós seremos confrontados. Então, a coisa é certa. A confrontação, ela é inevitável. Inevitável. Deus, no tempo certo, irá confrontar a todos. Todos serão confrontados. Os homens, eles tentam saber mais do que Deus, mas a palavra de Deus, ela será indicada no tempo certo. Não existe na Bíblia palavra vazia. Irá se cumprir integralmente. Os homens tentam substituir ou adaptar a verdade a fim de ajustar a sua própria conduta. Então, às vezes, a gente verifica nesse contexto evangélico que nós vivemos, as pessoas fazendo ajustes ou deturpando a verdade. Isso não é de hoje, mas no tempo certo, todos serão confrontados. Os homens, eles tentam então substituir ou adaptar a verdade. E aí, mas o fracasso será o resultado dessas tentativas finais. Nesse texto que nós estamos lendo, a sequência, então, é o juízo de Deus. Deus, então, irá sentenciar toda a sua criação nesse ambiente de queda. Onde estás? Essa simples pergunta, ela pode ter um significado espiritual muito maior do que nós podemos discernir. Nós nos deparamos isso aqui, pode ter uma abrangência muito maior do que a que nós podemos extrair desse texto. Mas nós podemos aqui fazer algumas inferências, fazer algumas considerações desse texto. Primeiro, onde estás, ele pode nos levar a considerar qual é a minha situação espiritual diante de Deus. A primeira coisa que nós devemos considerar nesse texto aqui é isso. Qual a minha situação espiritual diante de Deus? E levar as pessoas a considerar se não estão mortas espiritualmente. Isso é vital. Onde estás? Você então transfere a sua mente para um sentido espiritual e aí você pergunta: onde será, qual é a minha posição diante de Deus no sentido espiritual? Morto ou um vivo espiritual? Isso é vital todos nós considerarmos. Será que você não é um perdido nos seus delitos e pecados? Onde estás? Uma segunda consideração que nós podemos fazer nesse texto, nessa pergunta, onde estás, é
como pode nos levar a considerar se não estou recusando os conselhos do Senhor e dando ouvido a Satanás? Então, a segunda consideração que a gente deve fazer é essa. Será que eu não estou recusando os conselhos do Senhor e dando mais ouvidos a Satanás? Onde estás? Em Ezequiel, capítulo 34, os versos 15 e 17, tem algo interessante para a gente considerar relacionado a isso. Eu vou ler o texto para os irmãos. Ezequiel 34 diz assim: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. Seguindo o texto, ele diz mais: E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E em João, capítulo 10, Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Jesus lá no capítulo 10, no verso 11, ele diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porém, tem algo para nós considerarmos a respeito do bom pastor. Ele vai em busca da perdida, ele trata da perdida, daquelas que são dele. Ele cuida, ele sara. Porém, nós não podemos esquecer, nem desconsiderar que ele também é justiça. O bom pastor também fará justiça. Onde estás? Ao ser confrontado com Adão, primeiro, Adão tentou se justificar. Dá uma olhada no verso 10 da tua Bíblia. Ele diz assim: E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas Adão não confessa. Adão aqui tenta se justificar. Ele diz: Eu vi que estava nu, tive medo, me escondi. No segundo momento, Adão tenta transferir a responsabilidade para Deus. Olha o que ele diz no verso 11, quando Deus pergunta. No verso 11, Deus faz outra pergunta para Adão: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? No verso 12, então, Adão tenta transferir a responsabilidade para o próprio Deus. O que ele diz? Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, a culpa é tua. Então a gente observa aqui que primeiro ele tenta se justificar e depois ele tenta transferir a responsabilidade para o próprio Deus. Que insanidade. Que insanidade. Então nós vimos nesse texto, no verso 9, nós vimos duas verdades acerca da manifestação da graça de Deus, pela qual chama pecadores perdidos ao arrependimento. Primeiro, é buscando, quando o texto diz, chamou o Senhor Deus ao homem, na parte A do versículo. E segunda é confrontando, quando Deus lhe pergunta: onde estás? Onde estás? Pergunta para todos nós aqui nesta noite. Pergunta que ela pode ter um significado espiritual, como nós falamos aqui, muito maior do que nós podemos discernir. Mas, qual é a tua resposta? A de Adão, que primeiro tentou se justificar e depois tentou transferir a responsabilidade para Deus? E aí nós ficamos com esta pergunta: onde
estais. Pai, nossa gratidão, Senhor, pela tão grande bondade, que possamos considerar, meu Pai, a confrontação do Senhor. Que, embora vindo em busca do pecador perdido, o Senhor nos confronta para produzir, ó Deus, arrependimento e para que nós possamos, ó Deus, confessar o Senhor. E assim, ó Deus, termos novamente a comunhão restabelecida contigo. É a nossa gratidão, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. A minha gratidão ao Senhor por sua palavra. Que Deus nos abençoe a todos, amados irmãos. Quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, se o Senhor não voltar, nos levar para o lar eterno, quarta-feira estaremos aqui, servindo ao Senhor, aprendendo a sua palavra, e no próximo domingo também. Que Deus abençoe, amados irmãos, conceda a cada um uma excelente semana, aos que nos visitam. Que Deus os abençoe.